Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela graça, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai infinitamente misericordioso, bondoso, justo, por nos ofertar constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para seguirmos sempre adiante. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, a boa nova, a boa notícia que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás aproximadamente. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, cada um e cada uma. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, livro de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. Livro belíssimo, composto por 50 capítulos, e hoje refletiremos com base no capítulo de número 43, que tem como título Com Lealdade Fraterna. Então aqui Humberto de Campos nos escreve uma carta sobre a vida no mundo espiritual, a vida no invisível ou a vida do invisível. Então aqui ele direciona esta carta a um amigo teimoso que não acreditava na existência, na continuidade da vida. A boa parte de nós que ainda nos comportamos assim, de não acreditarmos ou duvidarmos da existência daquilo que nós não enxergamos ou daquilo que não conseguimos ver com os nossos olhos ou usando os nossos olhos carnais, os nossos olhos físicos. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Humberto de Campos, faremos a nossa leitura costumeira do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a que está contida no capítulo de número 178, onde Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: não se deixe abater pela tristeza. Então aqui ele nos chama a atenção para não nos deixarmos abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. Então aqui ele nos chama a atenção que o tempo com as mãos, simbolicamente falando, cheia de bálsamo, vai trazer e trará o alívio para todas as dores. E ainda ele acrescenta que a ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Então aqui ele nos chama a atenção que o tempo é o melhor remédio. E aí ele encerra dizendo: mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação
de que necessita. Então aqui ele nos chama a atenção que mais depressa do que nós imaginamos, receberemos a resposta que estávamos precisando ou que estávamos esperando receber do plano espiritual, ou mesmo aqui daqueles companheiros que caminham conosco, que são usados constantemente pelo plano invisível para nos trazer respostas. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos e Chico Xavier, quando ele nos fala da seguinte maneira, neste capítulo 43, com lealdade fraterna. Então aqui ele diz da seguinte maneira, ele escrevendo simbolicamente a um amigo, mas escrevendo a todos nós que estamos lendo e ouvindo esta missiva, ou esta carta de Humberto de Campos. Então ele diz da seguinte maneira: meu amigo, alega você a impossibilidade de aceitarmos a sobrevivência. Então aqui ele começa chamando a atenção de um amigo que alegava não aceitar a sobrevivência dos espíritos fora do corpo físico. E aí ele diz: por não atestar em seus olhos a nossa presença espiritual. Então aqui ele escreve a todos aqueles, a todos nós que ainda duvidamos ou que não aceitamos a sobrevivência do espírito, porque nós não enxergamos com os nossos olhos carnais para atestarmos a existência ou a sobrevivência desta essência divina que é imortal, ou seja, o espírito. Então ele diz, e acentua que não pode copiar Santo Agostinho. Aqui ele se refere a Santo Agostinho, a transformação de Santo Agostinho, como se diz, como se conhece, aquele pai da Igreja Católica no sentido filosófico, aquele pilar da Igreja Católica, que nasceu em Hipona, filho de Mônica de Hipona, que nasceu em 13 de novembro de 354 da era cristã e desencarnou em 28 de agosto de 430. E aí então ele diz, ele cita Santo Agostinho, e acentua que não pode copiar Santo Agostinho na repentina modificação. Então aqui ele lembra a transformação de Santo Agostinho, e aí diz, é provável que você no íntimo se julgue superior ao discípulo, o discípulo de Santo Ambrósio. Então aqui ele cita aquele que influenciou Santo Agostinho, que Santo Agostinho foi tido como discípulo de Santo Ambrósio, que desencarnou no ano 397 da era cristã. E então ele diz que muitos de nós nos julgamos superiores a Santo Agostinho, e ainda ele diz, mas pode crer que a sua dúvida é leviana e infantil. Então aqui, quando ele se refere à sobrevivência, em não aceitar, muitas pessoas que ainda não aceitam a sobrevivência da alma, que esta dúvida é leviana e infantil. Por que não aceitar a existência ou a sobrevivência da alma só porque não a vemos com os olhos carnais? Quantas coisas existem, nós sabemos que existem, e que nós não enxergamos com os nossos olhos carnais ou não percebemos com os 5 sentidos do nosso corpo físico. Então aqui ele acrescenta, sua declaração menciona filósofos e cientistas, salientando os ateus com frases e elogios excessivos. A rigor, não deveríamos perder tempo com as suas indagações. Entretanto, por despertarem pensamentos graves, cumpre-nos registrá-las e a elas responder. Então aqui ele começa
dar algumas respostas para estes questionamentos, para estas dúvidas em relação à existência ou não daquilo que é invisível aos nossos olhos carnais. Então ele diz: é que você vive em grande percentagem daquilo que permanece invisível aos olhos mortais. Então aqui ele já começa nos esclarecendo que nós aqui na Terra, no corpo físico, nós vivemos em grande percentagem daquilo que é invisível aos nossos olhos carnais. E aí ele cita aqui um exemplo, que o cacto espinhoso, a florir num deserto, jamais saberia responder por que miraculosos recursos consegue sustentar-se no chão ressequido. Então aqui ele lembra o cacto lá do deserto, que o cacto não sabe explicar como ali naquele chão ressequido ele consegue se sustentar de pé e ainda produzir flores. E aí ele acrescenta: assim também é você. Na trama escura da negação, não explicará por que razões exibe a flor preciosa da inteligência. Então, muitos de nós não sabemos explicar a origem da nossa inteligência. Por pouco que seja a nossa inteligência, nós não sabemos explicar, a maioria de nós não sabemos explicar como ela funciona. E ainda ele diz: sua cabeça abriga raciocínios e hipóteses com recheio de sarcasmo evidente para concluir que a civilização é um castelo de cartas a precipitar-se indefinidamente no despenhadeiro da sepultura. Seus olhos, ele lembra que os nossos olhos, porém, permanecem fixos no prato de alimentos. E acrescenta que seu problema, ou seja, o nosso problema, é de puro imediatismo, nada mais. Então aqui ele nos lembra, escrevendo a este amigo, que o nosso problema é do chamado imediatismo, aquele chamado ver para crer também. Ou seja, nós só acreditamos, muitos de nós, só acreditamos naquilo que é visível aos nossos olhos mortais ou que são palpáveis através de nossas mãos. Então ele diz, ou através dos nossos sentidos, em especial o nosso tato. E aí ele diz: falta-lhe alicerce para as reflexões. Sem sombra de dúvida que para muitos de nós falta realmente este alicerce para as nossas reflexões em relação àquilo que é invisível aos nossos olhos carnais. E aí Humberto de Campos, seguindo as reflexões, ele diz: a sua incapacidade de verificação no campo fenomênico a que se ajusta começa no enigma do nascimento. Então aqui ele fala que muitos de nós estamos presos nesta incapacidade de verificação em relação a estes fenômenos, a começar pelo nosso nascimento. De onde nós viemos, para onde nós iremos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, mas em especial aqui ele fala do nosso nascimento. E aí ele diz: a história de seu corpo transcende as anotações da ficha genealógica. Então aqui ele fala que o nosso corpo, a história do nosso corpo, ela vai muito mais além do que simplesmente a genealogia. E aí ele diz na sequência que você não sabe, a maioria de nós não sabemos por agora, como nós ingressamos no santuário das formas terrestres. Como nós ingressamos? De que forma nós ingressamos aqui nesta forma do corpo físico que nós conhecemos como um corpo físico humano, ou a caminho da humanização aqui no plano terrestre? E se um biologista lhe fala dos cromossomos, elucidando questões de embriologia, naturalmente acreditará ouvir mentiroso romance com presunção científica.
Se você viu a formação dos elementos, ou se você não viu a formação dos elementos microscópicos, como admitirá elucidações dos compêndios que cogitam do assunto? Então aqui ele fala que muitos de nós não acreditamos na nossa ciência em relação à formação do nosso corpo, tudo que está no nosso corpo de forma microscópica, ou seja, que nós não enxergamos a olhos nus, que nós não acreditaremos na ciência, porque nós não enxergamos aquilo que a ciência está afirmando e que colocam em livros. E ainda ele diz que à noite de cada dia, no retorno ao lar, seus ouvidos solicitam do aparelho radiofônico. Aqui ele fala da rádio, que na época era praticamente o que existia. E aí ele faz uma observação muito importante. Por que nós acreditamos, nós aceitamos notícias que nós recebemos através da rádio ou por outro meio de comunicação, simplesmente transmitindo sons, se nós não estamos vendo em relação àquele assunto ou àquela notícia? Então é isto que ele coloca aqui, que à noite de cada dia, no retorno ao lar, seus ouvidos solicitam do aparelho radiofônico o noticiário das capitais estrangeiras e recebe informações positivas de Roma e Washington. No entanto, você não enxerga os fios através dos quais chegaram as mensagens que reclama. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós estamos ouvindo, até mesmo vendo, igual neste momento nós estamos nos vendo, mas nós não percebemos, nós não enxergamos os fios, os meios pelos quais estes sons e estas imagens são transmitidas e levadas de um lado para o outro. Hoje, ao vivo e a cores, estamos realizando esta transmissão, mas acreditamos que esta transmissão, e temos a certeza que essa transmissão está ocorrendo, e acreditamos que ela está ocorrendo, não temos dúvida nenhuma, mas não enxergamos como isso acontece. E aí ele diz ainda que seus órgãos absorvem do ar a maior parte da alimentação de que se mantém. Então prestemos atenção que Humberto de Campos nos informa que a maior parte da alimentação que nós precisamos para nos manter fisicamente, nós recebemos esta alimentação através do ar que respiramos, absorvemos através do ar esta alimentação. E ainda ele diz, todavia, você nada percebe. Então aqui ele vai falando em relação à questão das percepções e não percepções, e que nós continuamos aqui e em muitas situações acreditamos ou não acreditamos, ou se acreditarmos ou não, mas isto está ocorrendo. Nós estamos respirando, nós estamos absorvendo através dos nossos órgãos esta alimentação invisível e que necessitamos para a nossa sobrevivência. Por exemplo, um que nós não conseguimos de forma alguma sobreviver sem ele, e é alimento para todos nós, o oxigênio. Sem o oxigênio, nós não estaríamos aqui, e nós absorvemos através do ar que estamos respirando neste momento. Então aqui ele acrescenta que a enfermidade que lhe corrói as vísceras e que o obriga a empenhar-se nas casas bancárias procede, na maioria das vezes, do ataque de feras microscópicas que se multiplicam em fluxo mórbido de sua mente. Então aqui ele cita essas feras microscópicas que se multiplicam pelo influxo incorreto, ou seja, doentio, do uso da nossa mente. Entretanto, não lhe é possível identificar o inimigo de sua tranquilidade pessoal e doméstica, em cuja existência é constrangido a acreditar. Então, antes da invenção do microscópico, por exemplo, do microscópio, nós não sabíamos da existência dos seres infinitamente pequenos.
e que nos atacava e que nos levavam à morte e não sabíamos por quê. Com a invenção do microscópio para enxergar esses seres infinitamente pequenos, é que passamos a saber, passamos a conhecer a existência e sobre a existência, inclusive estudar esses seres microscópicos que nos prejudicam e que estão aos milhares, que são aos bilhões em nossos corpos físicos. Então ele diz ainda que os nossos olhos, aliás, não chegam nem mesmo a contemplar os movimentos. Prestemos atenção aqui, ele lembra dos movimentos peristálgicos dos intestinos. Então aqui ele nos lembra que os nossos olhos e nem mesmo os demais órgãos, os nossos sentidos que estão distribuídos nos nossos corpos físicos, nós não percebemos, não enxergamos os movimentos peristálgicos, ou seja, do funcionamento dos nossos intestinos em operações comuns da realidade humana, sem os quais toda missão terrena estaria ameaçada. Sem sombra de dúvida que se os nossos intestinos pararem com este movimento, nós não sobreviveremos por muito tempo. Então aqui ele fala que sem estes movimentos, que faz parte da nossa realidade humana, nós não existiríamos. A nossa missão aqui na Terra seria interrompida. Quantos outros órgãos no nosso corpo físico estão trabalhando constantemente e que nós não percebemos? Só percebemos quando ele começar a falhar. Por exemplo, os nossos rins estão fazendo a filtragem das impurezas e nós não percebemos, só percebemos e lembramos que temos os rins quando eles começarem a falhar ou quando der algum sinal de que não estão bem ou que algum não está bem. O nosso coração está batendo, bombeando sangue e nós nem percebemos. As nossas veias, que são milhares e milhares de quilômetros de veias, vasos distribuídos pelo nosso corpo e que nós também não percebemos e não vemos a movimentação e o funcionamento de tudo isso, de toda essa máquina ultra complexa que é o nosso corpo físico. Então aqui ele nos lembra e nos faz alguns lembretes em relação a isso. E aí ele diz: por fim, meu caro, você que nos deseja palpáveis às suas mãos, será visível em suas intenções e pensamentos àqueles que o cercam? Então aqui ele faz um questionamento para todos nós que queremos os espíritos visíveis e palpáveis aqui na Terra, mas ele questiona: será que as nossas intenções e pensamentos elas são visíveis e palpáveis àqueles que estão à nossa volta? Com certeza não são. E aí ele afirma: afianço-lhe, ou seja, confirmo e reafirmo que seus parentes e amigos não lhe conhecem 10% da legítima personalidade. Então aqui ele nos fala que os nossos amigos e parentes, por não enxergarem, não verem as nossas intenções e pensamentos, ele não nos conhecem 10% da nossa legítima personalidade. E aí ele diz: em se tratando de nós, porém, sua exigência é implacável. A argumentação que apresenta não lhe justifica a negação, porque outros recursos para consultar, procure outros recursos para consultar a verdade. Ou seja, não sejamos exigentes com o plano espiritual, porque existem outros recursos para confirmarmos, para constatarmos esta verdade da continuidade da vida. E aí, Humberto de Campos, caminhando para encerrar este capítulo, ele diz o seguinte, que em meu curso primário, ele lembra de um amigo da época em que ele era menino, que em meu curso primário conheci um menino inquieto,
colega leviano e inconstante que consumia inutilmente horas longas da professora, levantando dúvidas quanto à existência ou não da Terra do Fogo. Então aqui ele lembra a chamada Terra do Fogo, que fica ali localizado em um arquipélago na extremidade sul da América do Sul. Então ele lembra que este seu amigo menino ainda, ele não acreditava de forma alguma na existência da Terra do Fogo, porque nunca lhe vira os contornos e não aceitava os apontamentos da geografia. Então esse colega de Humberto de Campos, quando menino, ele não aceitava a existência deste arquipélago na extremidade sul da América do Sul, porque ele nunca tinha visto, ele nunca tinha tido a oportunidade de ir lá e ver presencialmente com seus próprios olhos. Então ele não aceitava os contornos que a geografia mostrava nos livros. E aí ele acrescenta que não podemos, no entanto, considerar a sua inteligência no rudimentarismo da infância. Você, ele falando a nós que não estamos nessa condição de rudimentarismo da infância. Você lê algumas línguas diversas entre si e compreende-as com elevado índice de cultura intelectual. Ora, sabemos todos que a razão em pesquisa não se acomoda à redoma do berço. Procure, pois, o seu clima real, estude e medite. Então aqui Humberto de Campos nos chama a atenção que é preciso estudar e meditar constantemente. Não se recolha exclusivamente às pupilas, que o sepulcro apagará mais tarde. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos ficar presos exclusivamente àquilo que conseguimos enxergar, que conseguimos observar com os nossos olhos ou através dos nossos olhos carnais, que um dia o sepulcro apagará. Auxilia a própria reflexão. O ato de ver é mais extenso. Então ele fala que o ato de ver tem que ser muito mais amplo do que este ato de enxergar com os olhos físicos, que em muitas situações, assim como eu, para enxergar as coisas é preciso de um recurso, igual eu estou usando neste momento, que conhecemos com o nome de óculos. Então aqui ele diz que a função de enxergar é muito mais extenso, ou de ver é muito mais extensa. Não se circunscreve ao corpo físico, é função do espírito imperecível. Então aqui ele fala que precisamos aprender a ver com os olhos do espírito, que esta é a visão real, é a visão verdadeira. E examine o problema da morte com mais amplitude. Prepare a bagagem, porque fará igualmente a travessia que já fiz, e fatalmente todos nós faremos esta travessia que Humberto de Campos já fez. Então é preciso prepararmos a nossa bagagem, que não é uma bagagem física, mas a bagagem espiritual que está guardada ou ficará guardada na nossa consciência, no nosso coração. E aí ele encerra dizendo: se você é sincero, não perca a oportunidade de melhorar os conhecimentos acerca da vida nova que o espera. Então ele diz que se nós formos sinceros para conosco mesmos, não percamos oportunidades para melhorarmos os conhecimentos acerca da vida espiritual que é a nossa realidade. Não se esqueça, não nos esqueçamos, meus amigos, de que apesar do esforço de todos, aí ele fala aqui de todos os cientistas, de todos os médicos, ele citando aqui o nome de Voronoff, um cirurgião francês. Então aqui ele fala que independentemente, apesar do esforço de todos do mundo, e não obstante a milagrosa penicilina do nosso estimado professor Fleming, o livro de ponto dos cemitérios continua assinado regularmente. Então aqui ele nos lembra que o livro do cemitério está sendo assinado constantemente, ou seja, em breve todos nós
passaremos fatalmente por esta situação, estaremos lá simbolicamente assinando o livro do cemitério para retornarmos para a nossa verdadeira morada, a pátria espiritual. Preparemos a nossa bagagem, preparemos da melhor maneira possível para retornarmos para casa com melhores condições, com mais equilíbrio, com mais esclarecimento acerca da vida real, que é a vida sem fim do espírito imortal, esta essência divina que anima este corpo físico, porque quem vos fala neste momento não é um corpo físico, mas sim um espírito que neste momento está provisoriamente utilizando esta ferramenta que conhecemos com o nome de corpo físico. Estudemos, reflitamos, meus irmãos, acerca da vida. Paz aos nossos corações e muito obrigado mais uma vez a todos e a todas. Um abraço fraternal e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, esta busca constante por nos conhecermos, conhecendo a verdade que o Cristo veio nos apresentar, ou seja, conhecendo a lei maior, que é Deus.